Fala galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para gravar para vocês mais uma aula do nosso curso de Contabilidade para Polícia Federal. Ponto a ponto a gente vai destrinchando aí o nosso edital e hoje a gente vai falar sobre o próximo tópico, que são os fatos contábeis. Quais são os tipos de fatos contábeis que nós temos, beleza? Então a primeira coisa que você precisa saber é a distinção entre atos e fatos contábeis. Já expliquei isso um pouquinho no começo aí do nosso curso, mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês, beleza? Então o que você precisa saber é que os atos contábeis, eles distinguem-se dos fatos contábeis na medida em que, ou a medida em que? Né? Na medida em que, eu acredito, né? Então, a medida que é proporção, não é mesmo? Os atos contábeis, eles não alteram o patrimônio. Enquanto que os fatos contábeis são acontecimentos que alteram o patrimônio. Beleza? Portanto, o que você precisa saber é que os atos contábeis, eles não alteram o patrimônio, beleza? Eles não alteram o patrimônio, mas quando eles são relevantes, eles são divulgados em notas explicativas, tá? O que vem a ser um ato contábil, por exemplo? Imagine que eu, Gabriel, sou diretor de RH de uma empresa, estou contratando novas pessoas para trabalhar. E você foi lá fazer uma entrevista de emprego na minha empresa. O simples fato de você ir lá, se submeter a essa entrevista de emprego, e caso eu venha admitir você para trabalhar na minha empresa, isso não gera qualquer tipo de alteração no meu patrimônio. Ou então, você, por exemplo, passou no concurso da Polícia Federal e você pediu a mim, para que eu fosse avalista lá no seu contrato de aluguel, beleza? Então, eu vou ser o seu avalista, seu fiador, né? Seu fiador, vou fazer uma fiança lá para você. Nesse caso, isso não gera nenhum tipo de implicação para mim. Só que, por exemplo, vamos supor que você alugou um apartamento, você tem que dar uma fiança lá no valor de 100 mil reais. Para mim, Gabriel, vamos supor que isso seja relevante, 100 mil reais. Sendo 100 mil reais relevante, eu vou ter que, na empresa, divulgar isso em notas explicativas. Notas explicativas não são demonstrações contábeis, mas é um conjunto de informações que compõem as demonstrações contábeis. As notas explicativas, elas vêm para clarificar, né, para explicar pormenorizadamente diversos pontos que não podem ficar pormenorizadamente explicados nas próprias demonstrações contábeis. Então, os atos contábeis são aqueles acontecimentos que não alteram o patrimônio, mas quando eles são relevantes, eles têm que ser divulgados em notas explicativas, beleza? E os atos contábeis, eles podem não ser contabilizados agora. Então, o simples fato de eu te dar uma fiança para você alugar um apartamento, isso não significa que eu vou ter que pagar. Só que um ato contábil que foi feito hoje, ele pode gerar uma modificação futuramente, beleza? É só o que você precisa entender. Já os fatos contábeis, eles alteram o patrimônio, e são os fatos contábeis que nós estudaremos hoje aqui. Os fatos contábeis, eles podem ser fatos permutativos, fatos modificativos e também podem ser classificados em fatos mistos, beleza? Fatos contábeis permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. Mas antes, vamos resolver algumas questões sobre esse primeiro ponto que eu falei aqui para vocês. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Primeira questão que interessa aqui é a seguinte: sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil, ativo é igual a passivo mais PL, assinale a opção que corresponde a evento que afeta a equação contábil. Portanto, a questão está perguntando o que aqui é um fato contábil. Análise de proposta de fornecedor. O simples fato de você analisar a proposta de um fornecedor, isso afeta a sua equação contábil? Não, né? Então isso aqui é um ato, não é registrado, você está simplesmente analisando. Anúncio de imóveis para venda em sítios na internet.
Isso aqui é uma questão que até caberia recurso, porque geralmente depende de onde você está anunciando. Se você está anunciando no Facebook, às vezes, isso pode ser um anúncio patrocinado ou não. Se é um anúncio patrocinado, isso pode ter um desembolso, mas o simples fato de você anunciar aqui, a banca entendeu que não é o caso de haver qualquer tipo de modificação no patrimônio, entendeu? Aqui a banca que tratava-se, neste caso, de anúncios gratuitos feitos. Cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários. Então, o fato de você fazer cotação de empréstimo, isso também não gera modificação no patrimônio. Contratação de empregado também não gera, também é um ato contábil ou ato administrativo. Tá? As provas elas exploram com esses dois nomes. E aquisição de materiais à vista, este sim é um fato contábil, este sim gera alteração no patrimônio e é o nosso gabarito, beleza? Questão 2. Assinatura de contrato de compra e venda com fornecedor e compra de mercadoria a prazo são exemplos de fatos administrativos e que, portanto, devem ser contabilizados. Veja só, você assinou um contrato, simples fato de você assinar um contrato com um fornecedor, isso gera alguma contabilização? Não. Logo, isso aqui não é um fato contábil, mas sim um ato contábil ou um ato administrativo. Você simplesmente assinou. Isso aqui pode, né, vai implicar o fornecimento, compra, venda, pagamentos, recebimentos e assim por diante. Aí esses fatos são contabilizados. Mas a simples assinatura, ela não é um fato contábil ou fato administrativo, beleza? Agora, a compra de mercadoria a prazo, essa sim deve ser contabilizada. A compra de mercadoria a prazo, isso aqui é um fato contábil. Portanto, item errado. Próxima questão, questão diz o seguinte: a contratação de um novo empregado para uma empresa constitui um ato administrativo, visto que essa ação afeta o patrimônio da entidade. Errado. Errado por quê? Porque o ato administrativo ou o ato contábil não altera o patrimônio da entidade. A contratação de um novo empregado é um ato administrativo, beleza. Mas, visto que essa ação não afeta, faltou um não aqui, né? Faltou advérbio de negação, tá bom? Agora, vamos lá. Ao aprovar a contratação de uma nova funcionária com salário mensal de R$ 1.500, o Departamento de Recursos Humanos gera um fato contábil modificativo diminutivo. Você aprovou a contratação. Isso é um fato contábil ou é um ato contábil? Ora, isso aqui é um ato contábil. Logo, esse item, ele está o quê? Errado, porque ele não gera alteração aí no patrimônio. A simples contratação não gera qualquer tipo de modificação no patrimônio. Quando essa funcionária trabalhar, o mês, o salário for devido e assim por diante, aí você vai reconhecer despesa, você vai fazer desembolsos, mas o simples fato de você contratar não gera qualquer tipo de contabilização. A elaboração de um parecer de auditoria sobre a correta aplicação dos princípios fundamentais da contabilidade constitui um fato contábil. Então, o fato de você fazer um parecer de auditoria, isso modifica o seu patrimônio? Não. Isso aqui não causa qualquer tipo de modificação patrimonial, portanto, não é um fato contábil, mas sim um ato contábil, gabarito errado, beleza? Agora, como nós dissemos, os fatos contábeis eles podem se dividir em fatos permutativos, fatos modificativos e fatos contábeis mistos. Como que você vai classificar cada um? Como que você vai saber qual tipo é cada fato? Deixa eu abrir um novo slide aqui para a gente poder explicar melhor para vocês esse ponto, beleza? O que você precisa saber aqui é que os fatos contábeis eles podem ser divididos da seguinte forma. Um fato contábil, ele pode ser um fato contábil permutativo, modificativo ou fato misto.
O fato permutativo é aquele que, em essência, não altera o PL. O fato modificativo é aquele que altera o PL. E o fato misto é, ao mesmo tempo, um fato permutativo, mais um fato modificativo. Então, são dois fatos em um só. Beleza? O que você precisa saber? Tanto o fato modificativo, portanto, quanto o fato misto, eles alteram o PL. E o fato de alterar o PL para mais ou para menos vai fazer com que esses fatos sejam classificados em fato modificativo aumentativo, quando aumenta o PL, e fato modificativo diminutivo, quando diminui o PL. O mesmo vale para o fato misto, que pode ser fato misto aumentativo, quando o fato permutativo e modificativo tem o escopo de aumentar o PL, ou fato misto diminutivo, beleza? Que vai, neste caso, diminuir o PL. O fato permutativo, ele também tem vários tipos de fatos que são aí permutativos. E eu vou explicar isso para vocês agora, tá bom? Então, essa tabelinha aqui é a primeira tabelinha que você precisa conhecer, tá? Então, isso aqui é importante, é um resumo aí que vai te guiar. O fato permutativo, por exemplo, como eu já próprio disse, como eu disse aqui, o próprio nome diz, ele é uma permuta, beleza? O que é uma permuta? É uma troca. O que vem a ser, portanto, um fato permutativo? O fato permutativo também é conhecido como fato qualitativo. Você está apenas permutando elementos, você está trocando a qualidade. Você não está gerando riqueza para a companhia quando você tem um fato permutativo, tá? Você está permutando, você está trocando a qualidade e não a quantidade de coisas. Por isso que o fato permutativo ele é chamado de fato permutativo ou fato qualitativo, tá? Então, quais são os tipos de fatos permutativos que você tem? Os fatos permutativos, como eu disse, são aqueles que não alteram o PL. O fato permutativo ele pode ser entre contas do ativo, entre contas do passivo, entre contas do ativo e do passivo, ou entre contas do próprio patrimônio líquido, beleza? E como é que vai funcionar isso aqui, portanto? Deixa eu explicar aqui para vocês. Quais são, por exemplo, um fato permutativo entre contas do ativo? Vamos começar aqui, portanto, com o nosso primeiro tipo de fato permutativo. O primeiro tipo de fato permutativo que você tem aqui é entre contas do ativo. Por exemplo, compra de mercadoria à vista no valor de 500. Tá? O que vai acontecer nessa situação? Vamos abrir aqui os razonetes. Você vai ter aqui nessa hipótese dois razonetes. Um razonete que é a conta estoques ou mercadorias, que é uma conta do ativo, e o outro razonete que é a conta caixa, que também é uma conta do ativo. Beleza? O que vai acontecer aqui neste caso? Você está entrando com estoque no seu ativo, no valor de 500, ativo aumenta a débito, e você está diminuindo o seu caixa no valor de 500. Caixa diminui a crédito. Todos lembram disso? Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Vejam, o seu ativo, vamos supor que o seu ativo antes, ele tinha um valor de 10 mil. Depois que você fez essa transação, qual é o valor do seu ativo? Depois dessa transação, o seu ativo continuou com o valor de
10 mil. Por quê? Você diminuiu o ativo quando tirou dinheiro do caixa e você aumentou o ativo quando lançou na conta estoques. E vejam que aqui, portanto, existe apenas uma permuta entre os elementos. Existe uma troca. Isso que é chamado de permuta. Essa permuta, ela é uma troca. Você tirou um elemento do ativo e colocou outro elemento no ativo. Isso é uma permuta, tá? Houve uma permuta. Esse é o primeiro tipo de fato contábil que a gente pode ter aí do tipo permutativo. Vamos ver outro tipo de fato contábil aqui, que é o fato contábil permutativo entre elementos do passivo. Imagine, portanto, que você tenha registrado aqui você tem um passivo no valor de 10 mil. E aí você tem aqui um empréstimo de curto prazo no valor de 1.000. Tá? Você tem um empréstimo que você fez de curto prazo no valor de 1.000. Só que você está numa situação financeira um tanto quanto delicada. E aí você chega para o banco e fala o seguinte: banco, olha só, eu gostaria de rolar essa dívida, de pagá-la somente lá na frente, porque a situação financeira aqui não está muito boa, etc. Eu queria saber se é possível você me conceder essa benesse. E o banco vai falar: beleza, você já tem essa dívida que está registrada lá no seu passivo, né, com o saldo credor, como nós acabamos de desenhar aqui. Eu vou permitir que você pague essa dívida somente no longo prazo, daqui a 36 meses, vamos supor. E o que essa empresa vai fazer, portanto? Esse empréstimo ele não vai mais ficar contabilizado lá no passivo de curto prazo. Você irá transferir isso para o longo prazo. Como? Você vai abrir aqui uma conta empréstimo de longo prazo, tá? Você vai dar baixa aqui, diminuindo o seu passivo de curto prazo no valor de 1.000 e vai lançar isso aqui no empréstimo de longo prazo no valor de 1.000. Então vejam que o seu empréstimo de curto prazo ele sumiu e você lançou isso para o empréstimo de longo prazo. Lembre-se de que antes o seu passivo ele tinha um valor de 10 mil reais. Depois dessa operação, o seu passivo vai ter um valor de quanto? Ora, os mesmos 10 mil, considerando que existem outras contas no passivo, né, galera? Esses 1.000 estão embutidos dentro dos 10 mil. Então, depois o seu passivo ele vai continuar tendo o valor de 10 mil. Não houve qualquer mudança no total do passivo. Você apenas trocou a qualidade, você apenas fez uma permuta entre elementos do passivo. Você tirou uma dívida que era de curto prazo e jogou para o longo prazo, tá? Apenas para que você entenda. Um terceiro tipo de fato permutativo que a gente precisa conhecer é o fato permutativo entre elementos do ativo e do passivo. Aqui, por exemplo, a compra de mercadoria a prazo. Beleza? A compra de mercadoria a prazo. O que vai acontecer aqui nessa hipótese? Você vai abrir aqui um razonete. Estoques, que é uma conta do ativo. E aqui vai abrir a conta fornecedores, que é uma conta do passivo. Vamos supor que foi aí no valor de 1.000. O que vai acontecer, portanto? Beleza? O que vai acontecer aqui, portanto? O estoque, ele vai aumentar para cá, ativo aumenta a débito, e a conta fornecedores também vai aumentar. Tá? Vejam que nesse caso não há qualquer tipo de alteração no total do seu patrimônio líquido. E essa que é a essência do fato permutativo, é não haver alteração no patrimônio líquido. Tá? Então houve uma permuta entre uma conta do ativo e uma conta do passivo. Então esse é mais um tipo de fato permutativo. E um outro tipo de fato permutativo também aqui é o fato permutativo entre contas do
PL. Como assim? Existem contas no patrimônio líquido que são chamadas, por exemplo, contas de reserva. Beleza? Reserva. E existe uma conta que é chamada capital social, que é o patrimônio lá dos sócios. Suponha você, portanto, que você tem um valor de reserva e você vai pegar essa reserva e vai incorporar ao capital social. É comum, isso acontece bastante nos bancos, né? Você vai pegar essa reserva, isso aí é o que se chama de bonificação, tá? Isso é o que se chama de bonificação. Bonificação, quando você investe no mercado de ações, se alguém já ganha, fala assim, o Bradesco vai bonificar, vai dar ações. Na realidade, ele não está dando ações, né? Ele está incorporando reservas ao capital social, beleza? O que você precisa saber, então? Quando você pega a reserva e integraliza e se incorpora ao capital social, você está pegando uma fatia do lucro que você tinha guardada lá e fala o seguinte, bom, agora isso aqui faz parte do capital dos sócios. Sempre que a gente falar a palavra reserva, você saiba que é uma conta do patrimônio líquido. E sempre o capital social também é uma conta do patrimônio líquido. Então veja você que nós temos aqui duas contas que são do patrimônio líquido. Reserva é uma conta do patrimônio líquido, capital social é uma conta do patrimônio líquido. Imagine você, portanto, que você tem um PL antes no valor de 100 mil. E aí você vai pegar essa reserva no valor de 10 mil e vai incorporar o capital social. O que vai acontecer? Você tem aqui a conta reserva. Existem vários tipos de reserva, tá? Com um montante aqui de 10 mil. E aí você tem aqui a conta capital social. O que vai acontecer, portanto, quando você incorpora essa reserva ao capital social? Você vai baixar essa reserva, né? Contas do PL diminuem como? Uma conta do PL diminui a crédito ou a débito? Conta do PL diminui a débito. Então você vai baixar aqui esses 10 mil reais e vai lançar isso lá para o capital social, 10 mil. O que aconteceu, portanto? A sua reserva que tinha um valor de 10, agora ficou com 0. O seu capital social que tinha lá um saldo de X, agora ficou com X mais 10 mil. Então você tirou 10 mil da reserva e lançou isso no capital social. Não há, portanto, qualquer tipo de alteração no total do patrimônio líquido, que antes tinha o valor de 100 mil, agora também possui o valor de 100 mil reais, beleza? Portanto, esse é um tipo também de fato permutativo. Vejam que ele não alterou o total do PL. Quando você altera o total do PL, aí sim você está diante de um fato modificativo. Aqui você apenas trocou de uma conta do PL para outra, configurando-se assim um fato permutativo, tá? Vamos resolver algumas questõezinhas aqui para a gente poder treinar. O aumento do capital social mediante a incorporação de reservas constitui um fato contábil permutativo, sem alteração no ativo total da empresa. Ora, exatamente o exemplo que a gente deu aqui para vocês, beleza? Item, portanto, correto. É o exato exemplo que a gente deu aqui para vocês. Você está aumentando o capital social, conta do PL, mediante a incorporação de reservas, ou seja, você está diminuindo as suas reservas, ou seja, está diminuindo outra conta do PL e aumentando outra. Isso é um fato permutativo entre contas do PL. Altera o ativo da empresa? Não altera. O fato contábil permutativo é aquele que não provoca alterações no patrimônio líquido, nem modifica a composição do ativo circulante com aumento das disponibilidades. O fato contábil permutativo é, de fato, aquele que não altera o PL. Só que ele pode sim alterar a composição do ativo circulante, né, que é um ativo de curto prazo, e das disponibilidades também, que é o caixa. Portanto,
essa questão aqui, ela está errada, beleza? A questão caiu aí no Ministério Público do Ceará de 2020, tá? Item, portanto, errado. Ele não provoca alterações no PL, mas pode, eventualmente, modificar a composição do ativo circulante e das disponibilidades. Questão 8. A aquisição de equipamento em que parte do valor seja paga à vista e o restante a prazo, sem encargos financeiros relevantes, constitui fato permutativo do patrimônio. Vamos dar uma olhada então. Você adquiriu equipamento, vamos fazer o lançamento aqui. Você vai abrir um razonete chamado equipamentos, ativo, né, um bem do ativo. Vamos supor que foi 10 mil, metade à vista, metade a prazo. Então, equipamentos, ativo, aumentando ou diminuindo? Aumentando, aumenta débito. Beleza? Foi paga à vista. Saiu o dinheiro de onde? Do caixa, ativo também. Diminui o caixa aqui, portanto, a crédito, 5 mil. E a outra parte foi paga a prazo. Você vai colocar aqui a conta financiamento a pagar, que é uma conta, a pagar é uma conta do passivo. Essa conta está aumentando porque você está contraindo uma obrigação, beleza? E aqui você vai lançar, portanto, a crédito, porque o seu passivo está aumentando. Aí, beleza, a aquisição de equipamento em que parte do valor seja paga à vista e o restante a prazo, sem encargos relevantes, constitui fato permutativo do patrimônio. E tem certo ou errado? Teve alguma alteração no patrimônio líquido aqui? Não teve. Não teve qualquer alteração no patrimônio líquido aqui. Portanto, esse item, ele está o quê? Ele está correto. Próxima questão. O recebimento de vendas a prazo é considerado um fato contábil permutativo, visto que ele não provoca alterações no patrimônio líquido da entidade e modifica apenas a composição do ativo circulante com o aumento das disponibilidades. O que está acontecendo aqui, portanto, galera? Quando você está recebendo a venda que você fez a prazo, essa venda ela já foi feita lá atrás e ela já estava registrada aqui no ativo em uma conta chamada de conta clientes. Esse aqui já era um saldo inicial. Beleza? Agora, o que aconteceu? Você recebeu esse valor. Quando você recebeu esse valor, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui a conta caixa no ativo e você vai aumentar a sua conta caixa, né? Você vai aumentar porque você recebeu isso aqui, ó, 1.000. Ativo aumenta a débito, beleza? No valor de 1.000. E o que vai acontecer com a sua conta clientes? Ela vai diminuir, ficando assim zerada. Houve alguma alteração no patrimônio líquido aqui? Não houve qualquer alteração no patrimônio líquido. Houve apenas uma alteração permutativa. A clientes é uma conta do ativo circulante ali de curto prazo, geralmente, pode ser de longo prazo, mas quando não fala nada, você vai assumir que ela é de curto prazo. E houve aumento da disponibilidade. Disponibilidade é o dinheiro que você tem disponível. Aqui, por exemplo, é o caso da conta caixa. Portanto, esse item ele está correto. Tá? Questão 10. A compra de veículo à vista é um fato modificativo aumentativo que deve ser registrado em um lançamento de primeira fórmula. Vamos ver aqui o que é, se isso está certo ou está errado, galera. Você está comprando um veículo à vista. Você já vê de cara que não há qualquer alteração aí em contas do patrimônio líquido, beleza? O que você vai fazer, portanto? Você vai abrir aqui a conta veículos, que é uma conta do ativo, e vai abrir aqui a conta caixa, que é uma conta do ativo. A sua conta veículos, ela está aumentando ou está diminuindo conta veículo? Está aumentando. Vamos supor que foi 50 mil.
Ativo aumenta a débito ou a crédito? Ativo aumenta a débito, 50 mil. Por outro lado, o que está acontecendo? Está saindo dinheiro do caixa. Como está saindo dinheiro do caixa, o caixa está diminuindo no valor, portanto, de 50 mil reais. Vejam, portanto, que aqui é um lançamento de primeira, segunda, terceira ou quarta fórmula. É um lançamento de primeira fórmula. Só que é um fato modificativo aumentativo? Não. Aqui trata-se de um fato que permutativo, porque não houve alteração no patrimônio líquido. É um fato permutativo entre contas do ativo, tá? Próxima questão que diz o seguinte: o recebimento... Então, peraí, é isso aí. Não, essa 11 já foi. A próxima questão diz o seguinte: a transferência de recursos do caixa da empresa para uma aplicação de renda variável constitui um exemplo de fato contábil modificativo aumentativo, tá? Aqui a gente nem precisa fazer mais razonete, a gente pode simplesmente raciocinar. O que você está fazendo aqui nessa situação? Você está tirando dinheiro do caixa ativo para colocar em uma aplicação de renda variável, que também é um ativo. Beleza? Então você está tirando dinheiro de um ativo para colocar em outro ativo. Tira ativo, bota ativo, isso está modificando o PL? Não. Isso está fazendo uma permuta entre elementos do ativo. Você está apenas trocando a qualidade. Portanto, é um fato permutativo ou qualitativo. Logo, esse item está errado, tá? Aí, posteriormente, quando você começar a receber receitas, dividendos, etc., desse fundo de aplicação de renda variável, aí sim pode ser um fato modificativo. Mas o fato de você tirar o dinheiro do caixa para aplicar esse montante, isso aí em si é um fato permutativo, tá bom? Próxima questão que diz o seguinte, Agente de Polícia Federal 2014. Caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do pagamento de uma das duplicatas referentes a essa compra, ocorrerá um fato permutativo. Vamos exemplificar aqui, portanto. Você comprou mercadoria a prazo. Vamos dar uma olhada. Você vai abrir aqui a conta mercadorias no ativo, vai abrir aqui a conta fornecedores no passivo. Tá? Então, quando você comprou mercadoria a prazo, o que vai acontecer? Você vai lançar aqui mercadorias. Ativo aumentando a débito, porque a mercadoria entrou na sua empresa, sua dívida com o fornecedor aumentou também no valor de 1.000. Beleza. Nada demais aqui. Só que não é isso que a questão da Polícia Federal está perguntando. Ela está perguntando no momento do pagamento. Então, quando você pagar, o que vai acontecer aqui? No momento do pagamento de uma das duplicatas, vamos supor que você pagou metade. Vai sair dinheiro aqui, você vai baixar aqui a sua obrigação com o fornecedor. Passivo diminui como? A débito ou a crédito? A débito, 500. Em contrapartida, vai sair dinheiro do caixa, 500. Tá? É isso o que vai acontecer. Então, houve um lançamento em uma conta do passivo e outra conta do ativo. Isso alterou o total do seu PL? Não alterou o total do seu PL. Portanto, é um fato permutativo. Item correto. Beleza? Olha lá, questão 14. O aumento do capital social mediante a incorporação de reservas constitui um fato permutativo, sem alteração no ativo total da empresa. Acho que até questão que se repetiu aí, né? A gente já viu que isso está correto. É o mesmo exemplo que a gente deu lá atrás, tá? Próxima questão. Considera-se a compra a prazo de uma cafeteira para preparo do lanche dos empregados um fato administrativo permutativo. Então vamos aqui raciocinar novamente sem fazer sem ficar lançando. Você está comprando uma cafeteira a prazo.
Portanto, você está contraindo uma obrigação, passivo, e você está dando entrada de um bem na sua empresa, ativo. Portanto, passivo e ativo. Houve alteração no PL? Não houve. Aqui, portanto, se não houve alteração no PL, trata-se de um fato permutativo ou fato qualitativo. Item, portanto, correto. Beleza? E assim encerramos esse módulo aqui para vocês com o que vem a ser fato permutativo, tá, galera? Novamente, conforme você vai avançando na contabilidade, você vai tendo conhecimento dos lançamentos, esse assunto ele vai ficando mais fácil, vocês vão acertar cada vez mais questões na sua prova. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Se gostou, comenta aqui pra gente. É sempre importante saber se vocês estão avançando ou não. Um abraço e até mais.